Ok, vamos aí falar sobre a relação do direito penal com outros ramos do direito. O direito penal, ele acaba se relacionando com praticamente todos os ramos do direito. Primeiro, o direito é um só. Essa divisão, ela se dá apenas com a finalidade acadêmica, para facilitar. Mas o direito é um. Essa divisão entre direito penal, constitucional, administrativo, é uma forma apenas de facilitação dos estudos. O direito penal, ele vai ser protetivo, ele vai dar segurança aos outros ramos. O direito penal, ele deve intervir minimamente na vida das pessoas, da sociedade. Quando ele o faz, é porque o ramo, um determinado ramo, não foi suficiente para resolver a contenda, debelar o conflito. Se eu tenho o direito penal que vai me proteger, e ele protege através de quê? De suas normas, descrevendo condutas e combinando penas. Tanto vai ter a descrição da conduta, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, quanto vai ter a pena. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, que é o crime de furto do artigo 155. Então, nós vamos ter um direito penal que vai estar ali para proteger o quê? O patrimônio. Se não existisse essa questão do direito penal para a proteção do patrimônio em relação ao furto, quantos furtos nós teremos? Você imagina a questão de você ser um locador. E aí a pessoa não está te pagando. Não está pagando aquele aluguel que foi estabelecido em contrato. Quando a pessoa deixa de pagar, você não procura a delegacia, você não vai fazer um BO, boletim de ocorrência. Você vai pelos meios legais dentro da justiça civil. Você não vai atrás do direito penal. Por quê? Porque não vai te socorrer. É uma questão de dívida. O Estado entendeu que certas situações não há necessidade de direito penal. Em outras, sim. O que vai ser necessário numa relação dessa? Você não pode cobrar de forma abusiva, você não pode ameaçar a pessoa, porque isso constitui crime. Quando você tem as leis do trânsito, aí você tem uma série de leis de trânsito. Algumas delas, elas têm consequências administrativas. Você pode ter sua carteira suspensa, você pode não poder renovar o seu carro pode estar atrasado por você não pagar multas, mas são multas administrativas. A consequência é cível, não é penal. Mas tem algumas coisas no trânsito que elas necessitam de pena, porque o legislador atendeu o reclame da população e viu que em certas situações é necessário estabelecer crime, como a questão do homicídio culposo no trânsito, da lesão corporal no trânsito, do racha no trânsito, da embriaguez no trânsito. Todas essas questões necessitaram. O direito penal, então, ele acaba sendo fragmentário, ele vai em fragmentos buscar apenas aquelas situações mais graves, mais perniciosas que atingem, de fato, essa população. Quando outros ramos do direito são capazes de resolver a contenda, está resolvido, não precisa de direito penal. Direito penal é última ratio, é um direito de proteção, é subsidiário, ele é complementar. Então, vamos, a partir desse entendimento, observar alguns outros ramos do direito constitucional, administrativo, trabalhista, comercial, como é que o direito penal vai se relacionar. Primeiro deles, vamos à questão da Constituição. Aqui está dizendo que vários direitos individuais previstos no artigo 5º do texto constitucional têm conteúdo penal, anterioridade da lei penal,
retroatividade da lei penal mais benéfica, previsão de crimes hediondos e correlatos. O direito penal, ele deve obrigatoriamente ser aplicado em conformidade com os princípios e as garantias constitucionais. O direito penal não pode ser considerado como uma forma de distribuir apenas punição. Por que eu digo isso? A base de todo o direito é a Constituição Federal, a nossa Carta Magna. Nós estamos com a Constituição de 1988. Lá estão estabelecidos vários princípios. São valores maiores. É o que principia, é o que fundamenta a base de sustentação de todas as normas infralegais do que está abaixo da Constituição. Quando, então, está lá no texto constitucional princípios que têm consequência penal, todas as normas penais devem estar em consonância. O direito penal, ele vai assumir o papel de um meio idôneo para assegurar a igualdade real entre os cidadãos. Como assim? O direito penal, ele é uma garantia do cidadão contra o Estado. Franz von Litzen dizia o seguinte, que o Código Penal era a carta magna do criminoso. Por que será que ele dizia isso? Você tem um Código Penal que está descrevendo lá todas as infrações, todos os crimes. É por ela que eu vou me comportar. É um direito discricionário eu cometer o crime ou não. Eu posso dizer, eu vou cometer o crime. Essa pena aqui eu aguento. O que não pode é eu ser incriminado por algo que não está no texto legal, que não está no Código Penal. Imagine, isso não é algo antigo, não é lá de Roma. Isso daí vem de 1215, lá da Carta de João Sem Terra, da Inglaterra. Quando a Constituição da Inglaterra começou a preceituar a questão da legalidade, que o monarca não poderia fazer com que o indivíduo fosse apenado se não houvesse uma lei descrevendo aquela conduta. Imagine o sujeito que chegasse perante o rei e risse durante 30 segundos olhando para o rei. Aí o rei olhasse para ele, eu não gostei, você vai ser punido. E a sua pena é pena de morte. Porque agora quem ri mais de 10 segundos vai ser punido com pena de morte. Contrariava tudo. Então, isso é moderno, porque os monarcas, o autoritarismo, os déspotas, eles imprimiam, infringiam suas leis ao bel prazer. Não tinha questão de legalidade. Então, o nosso texto legal, ele tem a legalidade, é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade está no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 39. Não haverá crime sem prévia cominação legal. Não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem crime sem prévia cominação legal. Então, tem que estar a descrição da conduta e a cominação da pena. Esse preceito é tão importante que está também estabelecido no artigo 1º do Código Penal. É tão importante que no artigo 1º do Código Penal ele é transcrito. Agora, imagine, se não existisse o artigo 1º do Código Penal, se fosse revogado, não existe mais, revogaram. Será que acabaria o princípio da legalidade? Não. Por quê? Porque ele está no texto constitucional. Então, ele é maior que tudo. O texto constitucional, ele é fundante, ele é base de sustentação para todas as outras disciplinas, especialmente o direito penal. E aí, no direito constitucional, nós vamos ter princípios que estão expressos e princípios implícitos. Nós temos princípios implícitos da culpabilidade, da insignificância.
nós temos expresso da legalidade, da anterioridade. Então, vários princípios vão fundamentar o direito penal, como o princípio da legalidade, só haverá crime se houver a lei, da anterioridade, a lei tem que ser anterior ao fato, princípio da personalidade, a pena não passa da pessoa do condenado, se eu pratiquei um crime, só eu vou responder, nem meus filhos vão responder por mim, nem meus pais, nem descendentes, nem ascendentes irão responder, a pena é personalíssima. Princípio da insignificância, o Estado não deve ir atrás do que for ínfimo, do que for absolutamente insignificante, condutas bagatelares, que não causam lesão a direito de outro, você subtrai um piper de um supermercado. O princípio da subsidiariedade. O direito penal é subsidiário, apenas deve agir quando os outros ramos do direito não forem suficientes. O princípio da intervenção mínima. O Estado tem que intervir minimamente na vida das pessoas, não é para ter esse quantitativo imenso de leis penais. Princípio da alteridade. Todos os princípios do texto constitucional. Estamos fazendo a relação do direito penal com o direito constitucional. Princípio da lesividade. Só deverá vir a ser crime se você lesar o bem de terceiro. E tudo isso tem que servir para o legislador, no importante momento que ele tem de impor novas leis, de ele verificar cada um desses princípios, para não trazer textos eivados de inconstitucionalidade, textos que são contrários à lei constitucional. Princípio da individualidade da pena, a pena tem que ser individualizada. Se eu pratiquei um crime junto com você, pode ser praticando os mesmos modus operandi, praticando as mesmas atitudes durante o crime, mas pode ser que você tenha uma pena de 10 anos e eu de 5 anos. Por quê? Porque somos pessoas únicas nesse universo. Na hora que o juiz condena, ele condena em relação ao fato, ao crime, mas também em relação à individualidade da pessoa. Por que ele me condenou numa pena mais baixa? Porque eu tenho projetos para o futuro, tenho um emprego definido, tenho família, minha personalidade é boa, não tenho antecedentes criminais. E você? Não, você já tinha antecedentes criminais, seu projeto para o futuro é só continuar praticando crime, não tem residência fixa, avesso em arruaças. Então, tudo isso o juiz conseguiu verificar e individualizar a pena, dando a pena a medida certa e justa para cada indivíduo. E aí nós temos o princípio da culpabilidade. Esse princípio da culpabilidade, ele é de suma importância no direito, mas ele não é expresso no Código, na Constituição Federal. Você pode buscar a Constituição folha por folha, você não vai encontrar lá a culpabilidade. E qual é o sentido dessa culpabilidade? A culpabilidade, ela tem um sentido de responsabilização. Você vai responsabilizar o sujeito pelo crime. A responsabilidade, ela não é objetiva, não é porque houve o fato, uma consequência, que você é responsabilizado pela consequência. Exemplificando, eu estou a 30 km por hora na Washington Soares, com toda a atenção devida, meu carro novo, com todos os equipamentos de segurança, e eu tenho toda a atenção do mundo. Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa no trânsito. Mas, por azar meu, um indivíduo hoje decidiu cometer suicídio. O que ele fez? Se jogou contra meu carro. Eu tentei frenar de todas as formas, mas não consegui evitar o quê? A morte dessa pessoa. Qual a culpabilidade que eu tive? A responsabilidade em relação à morte dessa pessoa é zero. Eu matei ela? Matei. Eu estava dirigindo, eu atropelei ela, matei. Mas a minha responsabilidade é zero, não tem nenhuma, porque não há culpabilidade. Não é porque aconteceu objetivamente a morte de alguém que vai me ligar
vai ligar à minha conduta. Por quê? Porque somente é possível avaliar uma conduta a partir do dolo ou da culpa. O que é dolo? Dolo é vontade, uma vontade livre e consciente. De quê? De atropelar alguém. Culpa é a inobservância de um dever de cuidado, que pode se dar por imprudência, negligência ou imperícia. Eu tive culpa por imprudência, eu fui imprudente, estava a 60, 70, 90 quilômetros por hora, numa via que me permitia andar a 60? Não. Então, eu não tenho responsabilidade. Não vou ser um criminoso, não vou responder processo criminal pelo fato. Então, está dentro do princípio da culpabilidade. E o princípio da dignidade da pessoa humana. Todos esses princípios, vou deixar bem claro que nós vamos ainda estudar com muita minúcia, vamos ter várias aulas sobre esses princípios. Só adiantando aqui para fazer essa relação entre o direito penal e o direito constitucional, que é o mais importante para a nossa disciplina. O princípio da dignidade da pessoa humana. Todos nós temos direito a ter a nossa dignidade respeitada. A nossa religião, a nossa idade, a nossa opção sexual, a condição de cor. Então, tudo isso faz parte da dignidade da pessoa humana. Princípio também fundamental. Agora, quando uma pessoa ela é vítima de abuso, abuso de poder, vítima de uma ilegalidade, quando há uma falta de justa causa na prisão de alguém, qual o remédio que nós vamos ter? O remédio legal é o habeas corpus. O advogado tem que impetrar um habeas corpus para que o juiz possa apreciar e tirar aquela pessoa daquela situação de coação. Então, a lei... Professor, perguntaram Alguém? aqui no chat. Oi, sou eu falando. Perguntaram aqui no chat, e eu acho que você não viu, mesmo que os parentes acusem de atropelamento, a pessoa não responde. Ela responde civilmente. Civilmente pode haver uma responsabilidade, mas penalmente, não. E civilmente também, essa pessoa vai se eximir. A responsabilidade, eu, maior de idade, estou dirigindo meu carro e atropelo uma pessoa. Eu não estava acima do limite de velocidade. Não foi por imprudência. Então, afasta a questão da culpa. Eu não tive dolo, não tive vontade de matar aquela pessoa. O fato se deu única e exclusivamente em decorrência do ato da própria vítima, de ter querido o suicídio. Vai afastar a minha responsabilidade penal e também, por consequência, vai afastar a minha responsabilidade civil. Não vou me ater aqui muito à questão civil, mas é consequência. A responsabilidade penal certamente está afastada. A família acusar de atropelamento, ok, mas não é a família que gere o processo. Existe o que se chama de princípio do devido processo legal. Toda pessoa ela tem direito a uma defesa, a apresentar provas da sua inocência. A pessoa só é considerada culpada no nosso Estado democrático após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, quando não há mais recurso. Então, a família pode? A família pode. Pode fazer cartazes, pode ir na mídia, mas as provas que forem estabelecidas, elas demonstrando que o indivíduo agiu sem culpa, é dizer que ela agiu sem responsabilidade penal. E aí não vai ter nem que ter, por consequência, a punição, a condenação, como também vai surtir o efeito de não ter que indenizar. É um outro efeito. Deu para ficar mais claro?
Espero que sim. Mas nós vamos voltar a falar mais detidamente em relação a todos esses princípios. E aí a gente pode voltar também a trazer mais alguns outros exemplos para sedimentar o entendimento. Então, falei do habeas corpus, que é um writ constitucional, um remédio constitucional para fazer com que uma pessoa que está tendo uma coação em sua liberdade, que ela possa cessar essa coação ou ameaça de coação à liberdade. Então, o habeas corpus serve para isso. Mas nós temos também uma possibilidade de que o próprio juiz, quando ele está analisando um fato concreto, verificando que a lei que aí está posta é uma lei em um determinado momento, em um determinado artigo, ela é inconstitucional, ela fere, ela contraria o ordenamento constitucional, o juiz pode trazer a nulidade absoluta em relação a essa norma e ter a ineficácia plena da lei. E aí o juiz faz isso em um controle concreto. O juiz vai estabelecer um controle concreto em relação àquela lei para fazer com que o indivíduo que está ali vindo a ser processado em relação àquele fato, que ele não sofra as consequências em detrimento de uma lei que preexistentemente já é nula. Por que preexistentemente já é nula? Porque essa lei jamais era para ter entrado em vigor, em detrimento de contrariar o texto constitucional. A norma infralegal, Código Penal, as leis penais, não podem vir a contrariar a Constituição Federal. Se assim forem, elas são eivadas de absoluta nulidade. Só dar um exemplo, eu vi uma pergunta aqui no chat, só dar um exemplo aqui em relação a esse controle da constitucionalidade ou não de uma lei. A Lei 8.072 de 1990 é a lei dos crimes hediondos. Quando essa lei foi editada, ela dizia que o cumprimento das penas deveria ser integralmente em regime fechado para todos os crimes hediondos. Então, quem praticava um tráfico de drogas, ele cumpria a pena integralmente em regime fechado. Ele entra hoje na penitenciária de segurança máxima e ele vai terminar, vamos supor, uma pena de 30 anos, ele vai terminar cumprindo esses 30 anos em regime fechado. Não existe prisão perpétua, então ele um dia sai. Então ele vai sair dessa penitenciária de segurança máxima para a liberdade. Depois em 1997, é que o Supremo Tribunal Federal atendeu a questão de entender que esse texto legal ele era inconstitucional. E só a partir desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, dizendo que era necessário o sujeito cumprir a pena em progressão de regime, sair do regime fechado para um semiaberto, que é uma colônia agrícola industrial, passar mais um tempo e ir para um regime aberto. Então, ele está progredindo na pena. Ele um dia vai sair em liberdade. Então, é necessário que ele faça essa progressão. Porque o Estado não pode trazer o não cumprimento da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. É indigno uma pessoa cumprir integralmente o seu regime de cumprimento em regime fechado. Mas nós vamos voltar a falar disso em relação a esses princípios. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta que foi feita. Gabriel Marques, professor, imaginemos que o marido de uma mulher está atrás de matá-la. Ela está perseguindo ela no trânsito, muito aflita. Ela acaba atropelando alguém, mas não a matou, pois ela sobreviveu. Há motivos para criminalizar a moça?
o marido atrás da mulher, perseguiu ela no trânsito, e ela acabou atropelando alguém. Então, ela estava num carro e ele no carro atrás dela. Ela vem e atropela essa pessoa. A pergunta é: vamos fazer o quê? Vamos individualizar cada conduta. Vamos individualizar a conduta dela e vamos individualizar a conduta dele e da vítima. A gente faz de um, faz de outro, faz de outro. Viu, Gabriel? Obrigado pela pergunta. Então, como é que a gente faz essa individualização? Vamos para a vítima. Qual foi o que a vítima, qual a responsabilidade da vítima em relação a essa morte? Nenhuma. Ela não teve culpa nenhuma de ter sido atropelada. Era uma pessoa que estava passando numa faixa de pedestre, tal. Então, você primeiro caracterizou que essa pessoa é realmente uma vítima. Agora vamos para a conduta dessa mulher que está no trânsito e ela acaba atropelando alguém. Aí você tem o quê? Conduta. Conduta de quem? Da mulher. A mulher que está lá dirigindo o carro, apavorada, porque o marido está atrás. Conduta dela. A conduta dela é dolosa, é culposa? Dolo, vontade. Eu quero matar alguém. Não, ela não quer matar alguém. Culpa. Ela foi imprudente. Ela estava acima do limite de velocidade. Ou ela foi negligente, ela não teve atenção alguma ao que estava acontecendo. E aí ela vem atropelar alguém. Então, pelas características do que você está colocando, ela foi imprudente. Ela acabou sendo imprudente em relação à direção. Ela pratica uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ok? O que você pode querer saber agora é se tem como essa pessoa se eximir da responsabilidade. Olha, ela foi imprudente, porque estava dirigindo acima do limite de velocidade e acabou lesionando alguém. Essa possibilidade dela ser isenta de pena, ela pode se dar a partir do estudo do artigo 23 do Código Penal. 4 possibilidades: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Aí você analisa, legítima defesa não é, porque essa pessoa que foi atropelada não fez nada contra ela. Eu não estava me defendendo da pessoa atropelada. Então não é legítima defesa. Ela não pode alegar isso, porque a legítima defesa pressupõe uma agressão injusta. E essa agressão injusta era do outro. Aí o estado de necessidade. Eu estava acima do limite de velocidade em detrimento de um estado de necessidade. Para eu fugir de uma pessoa que me perseguia e ia me matar. Ela pode alegar o estado de necessidade? Ela pode. Para poder ser isenta a responsabilidade em relação ao crime culposo na direção de veículo automotor. Ela poderia alegar esse estado de necessidade. Em relação ao marido, ele pode vir a responder, que é o terceiro. Você está fazendo a individualização da pena, então é necessário você verificar a situação dele. Ele pode ser responsabilizado em relação a essa morte? Pode. Por quê? Porque da conduta dele em relação a essa perseguição acabou gerando um resultado. Então você consegue encontrar um nexo de causalidade entre a conduta desse sujeito ao resultado, que é a morte de um terceiro. Quando você faz esse nexo de causalidade e encontra essa relação, é possível sim atribuir esse crime a um terceiro. Para a gente ter a noção exata de tudo isso, faz-se necessário um estudo pormenorizado da teoria do crime,
que nós ainda vamos ver. Que a teoria do crime, nós vamos estudar que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Mas muito boa sua pergunta, espero tenha dado alguma clareza em relação a essa pergunta que foi extremamente complexa para a gente entender quais as situações, mas que para vocês ainda, que estão começando, dando os primeiros passos, ainda fica um pouco difícil fazer essa compreensão técnica. Mas prometo para vocês que até o final do semestre todo mundo será capaz de interpretar todas as situações que cheguem ao conhecimento. O Eduardo está dizendo aqui que ele acha que recai sobre a culpabilidade, não pelo dolo. Aí teria que ver, Eduardo, aqui culpabilidade você se refere se é o terceiro elemento do conceito de crime ou se é culpabilidade em relação à responsabilidade. Se for pela culpabilidade dela em relação à culpa, seria por imprudência, ela ter sido imprudente naquele momento, né? Mas ela poderia ainda alegar o estado de necessidade. Mas muito bom o estudo desse caso. Vamos aí dar segmento para a gente avaliar também aqui a questão do direito administrativo, como o direito penal ele pode se relacionar com o direito administrativo, com a administração pública. Diz aqui o texto que o Código Penal, lá nos artigos 312 até o 359, prevê crimes contra a administração pública. A administração pública é responsável pela primeira caracterização e definição do crime no inquérito policial e pela execução da sanção prevista na norma penal, efeitos extrapenais e da condenação. Muito bom. Então, os crimes contra a administração pública, eles estão lá no título 11 do Código Penal. Primeiro, a gente tem os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, que vai do 312 até o 327. No 327, foi tão importante estabelecer um conceito de funcionário público para não haver divergências em relação a esse conceito, que o legislador resolveu trazer expressamente o que é funcionário público. Então, o direito penal, ele como um direito garantidor, um direito de proteção, ele vai especificar condutas criminosas. Aqueles que praticarem certas condutas vão receber sanção penal. E aí a gente vai proteger quem? A administração pública, através de normas penais. E aí estabelece crimes contra a administração pública. Nós temos lá no 312 o peculato. O que é o peculato? Peculato tem um peculato furto, tem um peculato apropriação, tem um peculato estelionato, tem um peculato eletrônico. Então, tem várias formas de peculato. Mas o peculato, ele é um furto cometido por um funcionário público. Ele subtrai bens da própria repartição pública ou de outra repartição pública por ele ter facilidade em entrar. Ele pode se apropriar de bens que foram que estavam na posse dele. Então, é um crime, é um dos principais crimes em relação a crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Mas tem outros. Tem modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações, extravio, sonegação e inutilização de livros, de documentos, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Tem um crime de concussão. O que é a concussão? A concussão é uma espécie de extorsão. É quando você exige para você ou para outra pessoa uma vantagem indevida. É um fiscal de tributos que vai lá na tua empresa
que diz que vai te autuar em 400 mil reais. Mas se tu pagar 30 mil para ele vai esquecer tudo, rasgar e não vai acontecer nada. Isso é o crime de concussão, é exigir. Por que que... E quando é que vai haver a extorsão? Por que que o policial, normalmente, ele não responde pela concussão, e sim pela extorsão, já que é exigir, você está exigindo alguma coisa? É porque as jurisprudências entendem, isso é sedimentado, que quando o policial, por ele estar utilizando arma de fogo, sendo essa arma visível, ele, na verdade, está fora dessa questão da concussão, porque a exigência é sem violência e grave ameaça. E a arma de fogo, por si só, já caracteriza uma grave ameaça. Então, ele acaba respondendo pela extorsão. E aí nós temos o crime de corrupção passiva, a facilitação de contrabando e descaminho, que foi até o crime que aquele japonês da Federal, ele foi condenado e, por consequência, perdeu o cargo público. A prevaricação, o que é a prevaricação? É você ser negligente, você ser inoperoso, mas de forma a ter um interesse pessoal em relação àquilo. Você tem um processo, eu sou juiz, você tem um processo na minha vara criminal, e aí eu não vou julgar o teu processo, porque eu não gosto de ti, porque eu sou seu inimigo, ou por um outro interesse pessoal. Então, eu vou pegar sempre o seu processo e vou colocando lá embaixo. Então, isso é prevaricação. Mas tem que ter o dolo. O que é o dolo? É vontade. Eu tenho que ter vontade de cometer esse crime. Eu tenho 2.000 processos no meu gabinete, na minha vara criminal. E aí tem lá o seu. Eu não consigo julgar isso. Tá numa linha em consequência de julgamento. Mas se eu tiver um interesse pessoal e tá colocando lá embaixo, propositadamente, aí sim caracteriza a prevaricação. Tem o crime de condescendência criminosa, quando você tem um subordinado, você tem conhecimento que ele está praticando um crime ou uma falta disciplinar e você não determina que haja apuração. Tem a advocacia administrativa, que o sujeito ele faz, às vezes, de advogado dentro da repartição para fazer com que aquele procedimento ele vá mais rápido. A violação de sigilo funcional, às vezes a pessoa tem as escutas telefônicas, a gente está lá escutando, né, cheio de informação, com sigilo da justiça, imposto, e aí a pessoa pega e, rapaz, eu ouvi aqui isso daqui, vai passar informação para outro. Acontece muito. E a questão do inquérito policial, que está aí descrito no slide. O inquérito policial, ele é a forma, o instrumento formal que a polícia civil, a polícia judiciária, tem para formalizar as provas de um fato criminoso. Então, quando acontece um crime, a polícia civil, ela tem a obrigação de instaurar um inquérito policial para apurar a materialidade, se o fato realmente existiu, e a autoria. Isso se consubstancia através do inquérito. É um procedimento administrativo tomado pela autoridade policial. Vai lá ouvir as testemunhas, ouvir o suspeito, colher as provas devidas, as perícias. Então, tudo isso é feito dentro do administrativo antes de haver o processo criminal. O cumprimento da pena. No cumprimento da pena, o sujeito, quando ele é condenado, ele vai ao cárcere. Ele chega lá no presídio e vai ser recebido pelo administrador da penitenciária, pelo diretor. E aí ele vai receber uma ficha. Aqui vão ser anotadas todas as informações em relação à sua pessoa durante o cumprimento da pena. Todas essas informações vão
estar com ele durante todo o cumprimento. Se ele teve alguma falta grave, falta leve, quanto tempo de pena ele ainda tem, e tudo isso é no administrativo. Fora que, para alguns crimes, há a possibilidade de ter efeito da sentença penal condenatória. O principal efeito da sentença penal condenatória é a imposição de pena. Impor o sujeito uma privação de liberdade, por exemplo. Mas outros efeitos, eles podem surgir da sentença penal condenatória. Tipo o quê? A perda de um cargo público, da função pública, do mandato eletivo, a incapacidade para o exercício do poder familiar, a suspensão de habilitação para dirigir veículo, de você não fazer determinados concursos públicos. Então, são consequências de uma sentença penal condenatória que gera consequências administrativas. Vamos aí para a questão do direito civil, do direito empresarial, do direito processual. Aí no civil, vários institutos previstos no Código Civil são protegidos por meio do direito penal. Exemplo, considera-se o furto, artigo 155, como crime para proteger o patrimônio. No crime de bigamia, artigo 235 do Código Penal, o bem protegido é o casamento. Então, no direito civil, nós temos o direito penal com essa característica de paz social, de controle social, e vai fazer com que os bens jurídicos sejam protegidos naquilo que for mais gravoso e pernicioso à sociedade. Aí ele faz como? O direito penal vai estabelecer o crime. Vai estabelecer ali um crime para que as pessoas o quê? Não subtraiam, para que as pessoas não enganem, não levem outros a prejuízo. E aí faz através de quê? Através do ordenamento jurídico positivo, estabelecer crimes propriamente. Dentro do princípio da legalidade, vai lá descrever o crime. Porque o Código Penal, a lei penal não é imperativa. Não é o decálogo de Moisés que dizia não furtarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Não, não é assim. É o quê? É um direito posto. Você responde pelo crime a partir do momento que você faz exatamente o que o legislador descreveu. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Eu fiz isso. Não é o furtarás. É subtrair para si ou para outra. Então, a partir do momento que você pratica o que o legislador descreveu como crime, é que há o crime. E essa proteção se dá o quê? Para o direito civil. Quais são os bens defendidos pelo direito civil? Nós temos como direito civil a vida, a liberdade, a nossa honra. Então, o direito penal vai coibir atitudes contrárias. Vai estabelecer o crime de homicídio, de auxílio ao suicídio, de infanticídio, o crime de aborto. Ele vai trazer crimes como lesão corporal, abandono de incapaz, omissão de socorro, crimes contra a honra, que é calúnia, injúria, difamação, os crimes contra a liberdade individual e pessoal, que é o constrangimento ilegal, a ameaça, o sequestro e o cárcere privado, a violação de domicílio. Todos esses crimes são crimes estabelecidos pelo Código Penal para resolver, para conter questões cíveis. Lá nos crimes contra o patrimônio, vai ter o furto, vai ter o roubo, vai ter a apropriação indébita, o estelionato, a receptação. Nos crimes contra a dignidade sexual, o estupro. E aí vai. Todos os bens jurídicos podem vir a ser protegidos do direito civil através do direito penal. Vai tanto a questão da propriedade, da dignidade sexual, da propriedade intelectual e assim por diante. Na condenação, pode surtir também efeitos cíveis. Falei aqui há pouco
que o principal efeito da sentença penal condenatória é a imposição de pena. Quais são as penas possíveis de serem aplicadas? Privação de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Essa é a principal, mas existem efeitos secundários. Que efeitos secundários cíveis podem advir de uma sentença penal condenatória? O efeito de indenizar. A indenização. Se eu atropelei e matei uma pessoa por imprudência minha, essa pessoa vai ter o direito de ser indenizada pelo mal injusto praticado. Aí vai decorrer do que se discutir no cível em relação a medicamentos, quanto tempo a pessoa passou sem poder trabalhar, as despesas hospitalares, e aí isso vai ser discutido. No juízo criminal, hoje em dia, o juiz da condenação, o juiz criminal já pode dar um quanto mínimo de indenização. E aí a pessoa tem essa condenação como um título executório. Ela vai executar essa sentença penal condenatória no cível. Lá não vai mais se discutir, se ouvir testemunhas, para saber se o fato aconteceu ou não. Não é isso. O que vai se discutir no juízo cível é apenas o quanto a ser dado de indenização em detrimento da sentença penal condenatória, que virou um título executivo. Tem que executar agora essa pena. Pode também resultar, como efeito secundário, a perda de bens dos instrumentos provenientes do crime, a arma com que você praticou o crime, a droga que foi apreendida, tudo são efeitos cíveis. A apreensão de uma casa, de um barco, de um jet ski, seja lá o que for, são efeitos cíveis, mas decorrentes de uma sentença penal condenatória. Aqui o direito empresarial. As leis penais consideram como crime condutas que ofendem o exercício regular do comércio. Exemplo, fraude no comércio. Tem outros crimes, como o próprio estelionato, é um crime que está tipificado, está descrito no Código Penal, que vai regular as relações de comércio. Tem o crime de duplicata simulada, o induzimento à especulação, a fraude no comércio, as fraudes e abusos na fundação e administração de sociedades por ações, inúmeros crimes, fraude à execução, o crime de moeda falsa, você ter petrechos para falsificação de moeda é considerado um crime também. Então, vai regular as relações comerciais. E aqui, por último, mas não mais importante, nós temos o direito processual. Direito processual civil, penal, administrativo e trabalhista. O Código Penal dedica todo um capítulo, do artigo 338 a 359, aos crimes que afetam a administração da justiça. O bem jurídico aqui protegido é o regular esclarecimento da verdade, em qualquer espécie de processo. Aí dá o exemplo do crime de falso testemunho. Então, nós temos esse capítulo, de fato, no Código Penal, que estabelece os crimes contra a administração da justiça. E aí, alguns exemplos de crimes que estão lá estabelecidos para proteger o processo, para que haja uma justiça legítima, uma justiça, de fato, justa naquele processo. Que, às vezes, tem demandas onde há um interesse de duas partes. Porque quando há o crime, o interesse maior é do Estado. Nem sempre tem uma vítima. Nem todo crime tem uma vítima. A vítima por trás é sempre o Estado. Crimes que o Código Penal estabeleceu para que haja uma justiça justa, uma justiça que atenda esses anseios. Estabeleceu a denunciação caluniosa como crime, você denunciar uma pessoa sabendo que aquela pessoa ela não cometeu o crime só para levar essa pessoa a um procedimento criminal, a falsa acusação de crime, a comunicação falsa de crime também
é considerado um crime. A falsa perícia, o indivíduo, o perito forjou a perícia, o falso testemunho, a fuga de pessoas, a pessoa presa, alguém foi lá e favoreceu, facilitou essa fuga. Então, são todos crimes capitulados no Código Penal com a finalidade de proteger o processo. Muito comum haver coação de alguma testemunha. Lá o autor, algum familiar do autor coagindo a pessoa no curso do processo. Isso é um crime, estabelecido também no Código Penal. E aí nós temos o direito processual penal, o direito internacional e o direito do trabalho, nesse slide. Direito processual penal. Conjunto de atos que chegam até a decisão definitiva do juiz é chamado de processo penal. Enquanto o direito penal define os crimes e as penas, o direito processual penal define o conjunto de atos para se aplicar o direito penal em cada caso concreto. O direito penal, ele traz o crime. O direito processual, ele traz a forma, como vai se dar o procedimento até chegar à condenação. Nós temos o devido processo legal, nós temos garantias para esse processo, tem prazos a serem respeitados. E tudo isso está onde? No Código de Processo Penal, que vai instrumentalizar essa possibilidade de aplicação do ius puniente. Todo indivíduo ele tem direito a ter uma defesa. Se ele não tem a possibilidade de pagar um advogado, o Estado proporciona a ele, já que ele é hipossuficiente em recursos, a possibilidade de um advogado dativo, a Defensoria Pública vai estabelecer um advogado. E nesse processo, ele vai poder apresentar suas provas, ele vai poder contraditar as provas que foram apresentadas em seu desfavor, ele vai poder acompanhar os depoimentos das testemunhas, ele vai poder apresentar suas testemunhas de defesa, e ele vai poder ser ouvido. E se ele não quiser dizer nada, ele também pode. Mas ele vai apresentar as defesas, vai poder ter recurso, recorrer das decisões judiciais. Isso está tudo dentro do direito processual penal. Direito internacional determina onde deve ser julgado aquele que cometeu o crime em mais de um país. É formado por um conjunto de tratados que tem o objetivo de combater os crimes que normalmente afetam mais de um país. Exemplo, tráfico de drogas e de pessoas. O Brasil aderiu ao Tribunal Penal Internacional. Nós vamos ver no artigo 5º até o artigo 9º do Código Penal, a Lei Penal Internacional. No artigo 5º do Código Penal, nós temos o princípio da territorialidade. Crimes ocorridos dentro do nosso território, a possibilidade de aplicação da pena da lei penal brasileira. Só que isso não é feito de forma absoluta. Existem exceções. Tipo, as imunidades diplomáticas. Os diplomatas, eles gozam de imunidade. Não por conta deles, mas por conta do cargo que exercem. Se um diplomata atropela e mata alguém aqui, por imprudência, ou se ele mata uma pessoa, nós não podemos promover, aqui em território nacional, nós não podemos promover processo criminal contra ele. Nós vamos ter que pegar todas essas informações, todas as perícias, todas as testemunhas e trazer como informações para que ele possa vir a responder lá no país dele. A não ser que o país permita
que nós possamos aplicar a lei penal brasileira. Então, a lei penal brasileira, ela, em regra, é aplicada, mas existem as exceções. Que exceções são essas? Os tratados e regras de direito internacional que o Brasil tenha aderido. Uma dessas adesões foi o Tribunal Penal Internacional. É possível o Brasil, o Tribunal Penal Internacional fica lá em Haia, na Holanda. Então, o Brasil aderiu, faz parte desse tribunal. É possível, então, que o Brasil envie o seu nacional para que ele seja julgado lá em Haia, na Holanda, pelo Tribunal Penal Internacional. E aí, mais à frente, a gente vai ver quais as possibilidades e por quais crimes e como isso ocorre. No artigo 7º do Código Penal, nós temos a extraterritorialidade, possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a crimes ocorridos fora do nosso território. Ah, professor, quer dizer que alguém que cometeu um crime lá no estrangeiro, ele pode vir a ser processado e julgado aqui no Brasil? Sim. Por exemplo, se ele praticou um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ocorrendo lá fora, nós temos um dever, a obrigação de fazer com que haja o processo aqui no Brasil, independente do que ocorra lá no exterior, independente se esse país vai mandar esse criminoso para cá ou não. E tem várias outras situações possíveis de haver a aplicação da lei penal brasileira. E aí, por último, mas vamos ver de forma bem detida, questão do direito internacional no artigo 5º, 7º e 9º. Direito do trabalho, o Código Penal prevê, nos artigos 197 até o 207, os crimes contra a organização do trabalho. Aí dá como exemplo o atentado contra a liberdade de trabalho. Então, tem atentado contra a liberdade também de associação, tem a paralisação do trabalho de interesse coletivo, tem a paralisação do trabalho em detrimento de violência, perturbação à ordem, e até são crimes apurados pela Polícia Federal, tem competência da União quando abrange as organizações do trabalho, e assim o direito penal vai dar subsídio às organizações do trabalho através de sua lei. Aqui, vamos fazer um rápido comentário acerca das ciências criminais. Direito penal, nós começamos a estudar, é o tema do nosso semestre, mas eu vou mostrar para vocês o que nós não vamos estudar, que é a criminologia e a política criminal, que acaba sendo a criminologia uma cadeira, uma disciplina optativa no curso de Direito. Mas vamos ter só a noção para sabermos o que é e você entender que isso não faz parte do nosso estudo, que o que nós vamos estudar é a lei, é o direito posto, o direito positivado, através da norma penal. Então, para ter a noção da criminologia, diz aqui um conceito, é um conjunto de conhecimentos que se ocupa do crime, da criminalidade está escrito errado, criminalidade e suas causas, da vítima, do controle social e do ato criminoso, bem como da personalidade do criminoso e da maneira de ressocializá-lo. A criminologia, ela tem a intenção de entender por que se comete o crime. Qual a origem do crime? Por que essa pessoa que ela sempre teve os melhores colégios, uma excelente formação, ela é capaz de cometer um crime lá da Operação Lava Jato? Um deputado federal, um dono de uma das maiores construtoras do mundo. Por que é capaz de cometer esses crimes? O que deu errado? Ah, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que de 0 a 2 anos é que esse comportamento das crianças, se ela for muito amada, vai trazer consequências para o resto da vida. Ah, nós temos uma tábua rasa. É a pessoa que vai decidir se é boa ou é ruim. Mas nós tivemos também Lombroso, lá na Itália, que media
a circunferência da cabeça, do queixo, e aí, dependendo, aí essa pessoa era voltada a crimes sexuais, a crimes de homicídios, crimes contra a vida. Então, todas essas causas da criminalidade, elas são estudadas na criminologia. E aí vai se desenvolver também a questão de perícias, de provas, é uma disciplina extremamente enriquecedora para quem vai trabalhar na área. Quem vai ser promotor, juiz, delegado. CSI dos Estados Unidos. Nós aqui, de forma tupiniquim, estamos muito distantes das nossas perícias, até pelo acúmulo de situações. A vitimologia é uma derivação da criminologia, vai estudar o quanto a vítima possa ter contribuído ter contribuído para a prática criminosa, entender esse comportamento da vítima, mas não é só entender, é também trazer possibilidades de ter melhorias em relação à vítima. Sempre a vítima ficou em segundo plano no nosso ordenamento jurídico, mas a partir de estudos, de congressos, foi visto que a vítima necessitava de de um outro modelo a ser desenvolvido, dela poder ser indenizada, dela ter uma proteção, da proteção à testemunha, da proteção à vítima, da medida protetiva que foi perguntada aqui hoje. Isso tudo a partir de estudos da vitimologia, desse estudo. Então, não é a vítima que causa o crime é sempre do autor. Sempre é do autor. É apenas uma forma de estudar características para melhorar as metodologias. E a política criminal, conjunto de estratégias formuladas pelo Estado, Legislativo e Administração, que define inicialmente os bens a serem protegidos pelo direito penal e, posteriormente, as formas de combate à criminalidade. Está diretamente relacionada à criminologia, pois utiliza seus estudos e pesquisas e diferencia-se dela pelo seu objeto. Não é a realidade concreta, mas os meios de transformá-la. Então, a política criminal ela é extremamente importante. Importante para fazer com que as ações governamentais possam ser realizadas de forma efetiva. Por exemplo, por que lá no Bom Jardim tem uma alta violência e criminalidade? Vamos fazer um estudo, uma política criminal naquele bairro. O que a gente vai fazer lá? Vai verificar a iluminação. Será que a iluminação de um bairro, ela reflete na violência e na criminalidade? Sim. Ruas mal iluminadas são locais propícios para ocorrências criminais. Lá nesse bairro, eles têm escolas suficientes? Tem locais de lazer? Não tem nada disso. Tem líderes comunitários? Não. É uma população que não é organizada. É uma população que não vive em comunidade. Então, medidas de política criminal precisam ser implantadas nesse local. Para o quê? Para que haja uma diminuição dos índices de violência e criminalidade. E esses efeitos, eles são realizados por uma política criminal. A questão dos presídios, verificar os presídios. Qual a necessidade do sistema prisional? Será que a gente está necessitando de presídios, mais presídios de segurança máxima? Quem são os nossos presos? De onde vêm esses presos? É da classe A, B, C, D. Esses presos, eles voltam a delinquir?
São presos que voltam a praticar os mesmos crimes ou voltam a praticar crimes mais graves? Tudo isso é feito através de política criminal. Quando teve a questão do Exército nos morros do Rio de Janeiro, o Exército tem um treinamento para guerra, para matar. Então, será que realmente era necessário? Quais os efeitos? Então, você busca todos os efeitos, todas as consequências, o que foi de positivo, o que foi de negativo, para estabelecer políticas criminais. O Ronda do Quarteirão no estado do Ceará. Vamos fazer um estudo para estabelecer a política criminal adequada para a polícia. Será que nós precisamos realmente de polícia? A polícia militar é necessária? Tem muitos estudos dizendo que não. Devia ter uma polícia só, um ciclo completo. Não tinha que ter nem escrivão, nem delegado, nem inspetor, nem policial, nem coronel, nem soldado, nem cabo, nem major. Uma polícia só. Então, tudo isso é visto e elaborado a partir de políticas criminais, que são efetivamente políticas realizadas pelo Estado, através da administração pública ou do poder legislativo, para proteger bens. E aí deságua no direito penal também. Mar calmo nunca faz bom marinheiro. Então vamos finalizar o slide de hoje. Agradecer a presença de todos nessa aula.